Sokal, parodista de si mesmo. Na Folha de S. Paulo de 6 de outubro, o físico Alan Sokal protesta contra a interpretação que Roberto Campos deu ao seu experimento de enviar aos editores de uma revista de sociologia um artigo de puro nonsense em jargão academês, para ver se o publicaram. A leitura de Campos, que viu no caso uma demonstração da inépcia intelectual da esquerda, seria fruto apenas do cego preconceito. Com exceção daqueles mais diretamente afetados, daqueles apanhados com as calças na mão, a vasta maioria da esquerda intelectual norte-americana apoiou minha intervenção, diz Sokal. Isto prova, segundo ele, que a esquerda começa a reconhecer seus erros e a renovar-se intelectualmente. Mas o que isso prova é apenas que a esquerda não se solidariza com aqueles, dentre seus membros, que são apanhados com as calças na mão. Falta de inteligência não significa ausência de malícia. Ao ver no episódio o sinal de uma inédita renovação intelectual das esquerdas, Sokal mostra ignorar a história do movimento a que pertence, pois a malícia mais tradicional da esquerda é precisamente alardear seus pecados para não ter de arcar com suas consequências políticas. A esquerda tem vivido de denunciar seus próprios erros desde o dia em que, na Revolução Francesa, reconheceu a conveniência política de guilhotinar o primeiro guilhotinador, um ato que elevou às nuvens o prestígio do movimento e lhe deu cacife para continuar guilhotinando a quem bem entendesse. Desde então, cada nova corrente esquerdista nasce da orgulhosa proclamação do descrédito da anterior. O próprio marxismo brota de uma crítica arrasadora dos erros da esquerda, e o mesmo se dá com o leninismo, o trotskismo, o maoísmo, o granchismo etc. De Robespierre a Alan Sokal, a história da esquerda é uma sucessão de ídolos decapitados no altar do renascimento da causa, é uma sucessão de anéis sacrificados em prol da multiplicação dos dedos. Pois o reconhecimento verbal dos erros, antigamente chamado autocrítica, tem sempre por finalidade explicar não só as inépcias e os ridículos, mas também os crimes e atrocidades, como desvios acidentais que em nada comprometem a essência pura da ideologia socialista, de modo que esta, quanto mais sangue se derrama em seu nome, saia cada vez mais dignificada. O ciclo é autorrenovável, porque o pecador arrependido não recebe por seus pecados nenhum castigo, mas sempre uma recompensa. De cada nova série de horrores e fracassos, a esquerda emerge revigorada e imbuída de uma nova fé na sua inquestionável honestidade de propósitos. De geração em geração, os esquerdistas se tornam cada vez menos responsáveis pelo que fizeram seus antecessores e cada vez mais confiantes de merecer novas oportunidades para tentar e errar indefinidamente. O esquerdismo é uma mentira que se alimenta, dialeticamente, de sua própria negação. Até o momento a brincadeira de tentativa e erro custou 150 milhões de mortos, o equivalente à obra de 2 dezenas de Hitlers. Mas, para a consciência moral esquerdista, isso não é coisa de tirar o sono. Basta dizer umas palavrinhas contra os que foram pegos com as calças na mão, e está tudo limpo. A esquerda está pronta para reaparecer em público, de cabeça erguida, e exigir da humanidade um novo crédito de confiança. Sokal tem razão ao dizer que a direita não tem o monopólio da honestidade. É a esquerda que tem a hegemonia da intrusice, ou pelo menos da falsa consciência. Se querem uma amostra, basta ler a resposta a Campos, onde Sokal revela a característica propensão do intelectual esquerdista a tomar por verdade absoluta uma visão de si mesmo fundada unilateralmente nas intenções subjetivas e num soberano desinteresse, ou incapacidade, de avaliar o alcance real de seus atos. Assim, ele afirma que a paródia aceita para publicação por Social Text não teve a intenção de ridicularizar a esquerda, mas de fortalecê-la pela crítica de seus excessos. Mas, seja para destruir, seja para regenerar, toda paródia, por definição, expõe sua vítima ao ridículo, e foi exatamente isto que Sokal fez com a sapientíssima revista, levando de cambulhada, ainda que involuntariamente, todas as suas inúmeras congêneres publicadas pela esquerda americana. Saber se o objeto de uma paródia sairá enfraquecido ou fortalecido da exposição ao ridículo é algo que independe totalmente das intenções subjetivas do autor, depende unicamente da reação da vítima, que pode aproveitar o caso como um estímulo para se regenerar, ou então como uma ocasião de expor-se a um ridículo maior ainda, exatamente como fez o diretor de Social Text. As alegações de Sokal mostram apenas a total inconsequência de seu ato, pois a paródia é o último gênero literário a ser escolhido por um autor que deseja somente admoestar e edificar o pecador sem expô-lo ao ridículo. A paródia, afinal, é o ridículo por excelência. Mais ridículo que a paródia, no entanto, é o humorismo involuntário, o ar de inocência com que o autor de uma paródia declara não ter tido intenção de ridicularizar faria dele um autêntico pince-sans-rire, se não soubéssemos que ele realmente acredita no que diz, e que, no caso, acreditar no que diz é admitir que não sabe o que faz. Mas não é só isso que Sokal não sabe. Ele também não sabe o que é esquerda, de vez que a define como corrente política que condena as injustiças e as desigualdades do capitalismo e que procura eliminá-las ou pelo menos minimizá-las, definição tão elástica que se aplica a uma gama de personagens que vai de Mussolini a Lord Keynes, de Salazar a Franklin Roosevelt, passando por todos os papas desde Leão XIII, e que no Brasil,
além de abranger os dois Plínios, Salgado e Correia de Oliveira, não teria como excluir o presidente Castelo Branco e seu ministro Roberto Campos, criadores de um Estatuto da Terra que teve por finalidade precisamente remediar algumas das mencionadas injustiças. Aliás, não sei onde pretende Sokal ter visto alguém que negue por completo as injustiças do capitalismo ou a necessidade de eliminá-las ou atenuá-las. Da minha parte, nunca vi. Se a esquerda é o que ele diz, ela sofre de uma patética falta de adversários. Para piorar ainda mais as coisas, Sokal procura minimizar o alcance de sua própria crítica ao esquerdismo académico, afirmando que ali não se passa nada de grave, que o único mal dessa comunidade é que uma fração insignificante dos intelectuais passou a escrever tolices em academias, enquanto a maioria esmagadora continuou a dizer coisas interessantes em ótimo inglês. Mas como explicar que a crítica a uma fração minoritária tenha provocado tamanha celeuma, exceto pelo fato de que essa fração é a mais representativa do esquerdismo académico? A prova mais patente disto é dada pelo próprio Sokal, quando diz que seu artigo, em vez de mencionar apenas autores de segunda ordem, citava um rol de bobagens ditas por proeminentes intelectuais norte-americanos e franceses. Proeminentes, pergunto, na opinião de quem? Por definição, ninguém é proeminente por receber somente o aplauso de uma minoria. Derrida, Foucault, Lyotard, Lacan, Deleuze, Aronowitz, não são objeto de culto de um miúdo igrejó universitário, são ídolos da intelectualidade esquerdista mundial. Expô-los ao ridículo compromete necessariamente a falsa imagem de respeitabilidade intelectual das esquerdas como um todo. Concluir isto do artigo de Sokal não é nenhum segue preconceito, é apenas uma questão de lógica. Que Sokal revela tamanha inconsciência dos efeitos inevitáveis de seu escrito, mostra apenas que ele é bastante incapaz de lançar sobre si mesmo o olhar crítico com que examina tanto seus pares quanto seus adversários. E que até mesmo um sonso como ele seja tão mais esperto que a comunidade académica norte-americana, ao ponto de ser capaz de expô-lo ao ridículo num escrito paródico, eis o que demonstra, acima de tudo quanto a paródia mesma possa ter exibido, o mau estado intelectual dessa comunidade. Pior que a paródia, é a paródia da paródia. 7 de outubro de 96